Olá, amigos! Está começando mais um episódio do nosso podcast 3 no Ar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, as eleições de 2026, um dos momentos mais importantes da nossa democracia. E estou aqui então com os nossos 3 no Ar para dar início a esse podcast. Hoje com vocês o assunto é política. Exatamente. 3 no Ar, e esse programa não tem o intuito de pedir voto para ninguém, escolher um candidato específico, esquerda, direita, não, nada disso. A nossa ideia é fazer com que você tenha um voto consciente, que você entenda os desafios que o país está passando e vai passar, dependendo da sua escolha. Então é isso o nosso mote, o nosso objetivo deste programa. Certo, Nino? Certíssimo, Samuca. E vamos ter aí uma conversa respeitosa, né? Um bate-papo legal sobre as eleições de 26, que definirão os próximos presidentes, governadores, deputados federais, estaduais. E engraçado, né, que nós temos 513 deputados federais, eu estou falando de deputados federais, sem contar os deputados estaduais aí, que a cada estado tem uma quantidade, dependendo da população e tudo mais, né? Mas nós temos aí 513 deputados federais, 81 senadores. E a ideia então é falarmos sobre o Brasil que queremos para os próximos 4 anos. Exatamente. Aliás, o Senado, a votação no Senado é um pouquinho diferente, porque o senador, ele tem o mandato dele é de 8 anos, é isso? Isso, 8 anos. 8 anos. E aí ele é eleito sempre metade do Senado, né? Nunca é o Senado completo, né? É 30%. É 30%, a renovação é 30%, né? Porque aí vence meio mandato, sai. Isso. Aí vence o mandato inteiro, o cara só meio mandato, tem a eleição daqueles que já estão com o mandato completo, né? Aí sai aqueles lá e entra o novo ou são reeleitos, né? Eu não me lembro se existe número de mandatos que o senador pode cumprir, ou se existe 2, ou se é um só, ou se ele pode ficar sendo reeleito o tempo inteiro. Olha, eu tenho dúvidas. É uma coisa que também agora fiquei na dúvida. Eu vou buscar isso daí. Ele pode ser reeleito direto. Direto. Quantas vezes for necessário? Quantos mandatos ele quiser? Parece-me que é isso mesmo. Eu vou puxar isso aí, vou dar uma pesquisadinha para a gente informar os nossos ouvintes e espectadores. E agora, cada deputado, também, porque o deputado também não tem, né? Ele pode ser reeleito diversas vezes, né? Deputado federal? Pode. Ou eles têm um número de mandatos que ele tem mandato, um número de mandatos que ele pode seguir, né? São 2. Isso, 2. Porque o prefeito também passou a isso, né? Exato. Não pode ter aquela reeleição direta e tal, aquele prefeito, mesmo que ele agrade, né, o público, mas tem que seguir a legislação. E nós estamos num momento, na verdade, que são ainda das convenções, né? Sim, estamos nas próximas convenções, acho que acaba agora no início do mês, né? É amanhã, né? Amanhã. Dia 31, amanhã hoje é dia 30. Amanhã acaba então as convenções, acabam as convenções. É uma outra coisa também que eu acho muito complicado nesse país, é o número de partidos. Hoje nós temos aí, por exemplo, se a gente for seguir o modelo americano, nós temos 2 partidos, né? Uns que são esquerdistas, são de direita, mas eles são 2 partidos. Aqui não, aqui qualquer coisa é um partido. Você forma partido aí se você quiser, você cria um partido. Está um pouquinho mais difícil, mas você pode criar ainda partidos hoje no Brasil. É como se fosse escola de samba. Você pode escolher e depois coloca ela na série A e aí vai. Né? Porque se você for pensar bem, hoje o maior partido, ou um dos maiores partidos do país é novo, que é o PL, né? É um dos partidos que são novos aí, se você for pensar bem, quando foi criado o PL, né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho como está o Brasil hoje e o que nós esperamos para os próximos 4 anos, né? Como é que está o Brasil hoje? Vocês? Para um país de 213, 215 milhões de habitantes, nós deveríamos estar em situação bem melhor, né? Hoje, com os recursos que o país tem, deveríamos sim ser um país aí de ponta, de primeiro mundo, e nós não somos, estamos longe ainda de ser um país de primeiro mundo. É sempre o país do futuro, o país do futuro, o país do futuro, mas nunca chega esse futuro. Eu ouço isso desde que eu era garoto. Era bem novinho, eu ouvia o país do futuro. Sim. E pior que
nós não vemos esse futuro ainda. Não. Isso está longe de chegar. Muito difícil, mesmo porque é um país ainda que carece muito de cultura, e principalmente cultura política, né? Mas cultura político-social, vamos dizer assim, porque é um país ainda que tem uma grande quantidade, vários milhões de analfabetos ainda, infelizmente. O Nordeste brasileiro é o campeão de analfabetos, infelizmente. O Nordeste brasileiro, nada contra o Nordeste, eu sou nordestino, amo o Nordeste, acho lindo, um país, um povo bacana, mas ainda que é um povo esquecido. O político só se aproveita do nordestino. Hoje, a minha visão é essa. O político, ele vive em função do Nordeste, viveu durante muito tempo em função da seca do Nordeste, né? Que foram criadas Sudã, Sudene, etc. Norte e Nordeste. Mas o Norte não tem o problema da seca, o Nordeste já tem. Então, muitas vezes, o político viveu em função disso. A falta de água. Há quanto tempo se criava, se pensava em projetos? Acho que desde a época de Dom Pedro se pensava em projetos de levar água para o Nordeste brasileiro, né? E aí, depois de um determinado momento, isso começou a se pensar, mas foi tão usado esse projeto de levar água até o nordestino, foi usado de tal maneira durante tantos anos, mais de 12 anos, 15 anos, um projeto que nunca se terminava e a água nunca chegava lá. Até que teve um maluquinho aí, um presidente que resolveu finalizar isso aí e prenderam ele. Tuca, vamos falar um pouquinho da educação. Como é que o que, do teu ponto de vista, como está a educação aqui no Brasil? Nina, a gente falar de educação é sempre um ponto muito delicado, né? Porque quando se fala em educação, acaba se falando também em questões de ideologia, né? E eu que aprendi a ler e escrever com o caminho suave... Nós, né? Nós todos. Não vou querer entregar aqui a minha idade, mas assim, a gente que já tem uma certa experiência, não é? A gente entende que antigamente a grande dificuldade da educação era chegar, não é, naqueles locais mais difíceis. Minha mãe, normalista, ela ia de carroça para a única escolinha que foi o dono de uma fazenda que colocou ali um lugar para ensinar. Então, antigamente era difícil por causa das estruturas, das falsas. E hoje a gente vê que tem muita coisa acontecendo, entretanto ainda recursos, né, para a educação são muito mal utilizados, são questões que a transparência na aquisição desses recursos, a questão da merenda escolar, enfim, né, a educação, o conhecimento liberta, e a quem interessa essa liberdade. Então, enquanto a gente realmente não olhar para a educação como uma questão fundamental, principalmente do 0 ao 6, né, a gente vai continuar vendo um povo que, por falta de conhecimento, acaba fazendo escolhas que depois, lá na frente, ele mesmo vai sofrer as consequências. A gente está falando do nordestino, né? Eu sou neta de nordestinos, então a gente sabe das dificuldades que eles encontravam lá e por isso vinham trabalhar. Então a grande mão de obra de São Paulo foi construída pelos nordestinos. Então a capacidade de construir do nordestino é inegável. Sem né? dúvida. Entretanto, na sua própria terra, ele não teve essa possibilidade porque os recursos não chegavam. A gente vem de um sistema de coronelismo, né? Se a gente for pensar na política hoje e você falar, vamos ser candidato, quando hoje a gente busca entre os jovens quem quer participar do processo político, político, eu tenho nojo, odeio político, a gente escuta muito isso, odeio político, né? E isso vem desse desgosto já do povo de ver que, por mais que os políticos passaram pelo poder e pelo Brasil, o Brasil não ficou como a gente sonhava, esse Brasil do futuro que prometiam. Então, algum boi no caminho teve, né? Que as promessas de campanha acabavam sempre só nas promessas, né? E isso não só na educação, como na saúde, como todas as outras políticas públicas, sofrem com essa falta de transparência e o desvio de recursos, a corrupção, né, gente? Vamos falar a palavra que ninguém gosta de falar, eu acho que é uma das piores palavras do mundo, que é a corrupção. Você se corromper pelo dinheiro, né? Isso é que está no cerne aí da educação política brasileira e vem passando de pais para filhos. Você vê que os políticos eram uns, aí são os netos, os bisnetos dessas famílias, né, de políticos. Quando vem pessoas novas, pessoas com outro ponto de vista, muitas vezes elas são isoladas
porque elas não fazem parte daquela forma de fazer política à moda antiga, troca de favores, esse lobby, toda essa questão que hoje a gente vê o resultado nas políticas públicas hoje todas sucateadas, a grande maioria. Sem dúvida, a corrupção está arraigada no país, está entranhada nas entranhas do poder. Hoje eu diria que é o câncer da economia, o câncer do país de uma forma geral, a corrupção. Porque em tudo hoje, tudo, infelizmente, até nos tribunais das mais altas cortes desse país, aí a gente encontra corrupto. Mas, Samuel, a impressão que dá que essa corrupção é uma coisa cultural. Pois é, mas... Isso vem desde a época do Império, não é de hoje. Não, infelizmente. Não é de hoje. E não conseguimos, né, o povo, os políticos, o governo não consegue restabelecer a ordem, acabar com a corrupção. Sim. Igual muitos países da Europa que nós conhecemos, não tem essa coisa de corrupção como, infelizmente, nós temos aqui no Brasil. E a corrupção é o alimentador de tudo que há de ruim em qualquer nação. Primeiro, se você não tiver corrupto, você não tem tráfico de drogas. Você não tem tráfico de drogas. Se você não tiver corrupto, você não vai ter a miséria. Porque a corrupção traz a miséria. Porque você vai tirar dos mais pobres. A ideia é essa. O que aconteceu agora com esse Banco Master aí, com esse escândalo do INSS, aí, tirando das pessoas mais desfavorecidas. Então, quer dizer, a corrupção eu diria que é o câncer do Brasil e de outros países também, principalmente aqui da América Latina, porque quando você resolve, um país que resolve matar a corrupção, seja de uma forma mais drástica ou aos poucos, quando você atinge o objetivo, o país cresce, desenvolve. Você pode ter certeza, nós tivemos aí o Bukele, as medidas que o Bukele tomou, ele foi o presidente do Panamá, não, como é que é o nome do país do Bukele? Eu esqueci. El Salvador? El Salvador. E as medidas que ele tomaram, há muitos fatores aí, muitos direitistas, vamos dizer assim, ou direitos humanos. Os caras que defendem os direitos humanos, eles acham que você prender um traficante, ou um bandido, um assassino, e deixar ele incomunicável lá, é contra os direitos humanos. Não é. Na verdade, não, porque você está favorecendo aquele que trabalha, aquele que desenvolve o país, o honesto trabalhador. Hoje, por exemplo, El Salvador é um país mais seguro do mundo, é um deles. Você pode ir lá fazer turismo se você quiser. Entendeu? Não, mas vários países aqui da América do Sul mudaram bastante e hoje estão bem. Infelizmente, acho que o Brasil, de todos eles aqui da América do Sul, ainda passa por um processo que não chegou ainda na qualidade desses países. Você vê o próprio Chile, alguns anos atrás, como era hoje, o Chile é um país assim, que está muito melhor do que nós aqui do Brasil, né? Eu estive lá recentemente e vi como é que está a coisa. Inclusive, o custo de vida para nós lá está absurdo, está igual aos Estados Unidos. O preço de dólar está ali bem equivalente. Mas é um país que cresceu, é um país bonito, com um povo bem. Não existe essa corrupção toda que existe, infelizmente, aqui. Sim. A Argentina retomando também o caminho do desenvolvimento e eliminando os corruptos. Porque nós tivemos aí os Kirchner dos últimos anos aí na Argentina, que até hoje está presa, né? Inclusive presa em domiciliar, processada, vai ter que devolver dinheiro e tudo mais, milhões e milhões. Agora nós tivemos a retirada aí do Maduro pelos Estados Unidos aí, e ele está denunciando muita gente lá, e a Venezuela, agora infelizmente tivemos esse terremoto terrível aí na Venezuela, que vão gastar bilhões e bilhões, e teve perda de muitas vidas, e vão gastar bilhões para reconstruir o país. Terrível, parece até uma maldição da Venezuela. Tirou uma coisa ruim que estava lá, de repente vem uma outra coisa que também ceifa vidas e prejudica a economia venezuelana. Mas a Venezuela vai se reerguer, e vai reerguer muito mais rápido que o próprio Brasil. Pode se preocupar, é porque o Trump e tal. Não,
Claro que ele tem os interesses dele lá, não tenha dúvida que ele tem todos os interesses econômicos no caso de uma intervenção na Venezuela. Como ele tem interesse também no caso da economia do Brasil. O Sim. Brasil, a gente continua sendo quintal dos Estados Unidos. Nós continuamos produzindo para os Estados Unidos Veja também. bem, Samuca, a Venezuela, na década de 70, ela era um país riquíssimo. Sim, Quantidade de petróleo que ela exportava. sim. Certo? E depois teve essa mudança toda, corrupção, tudo isso, e acabou acontecendo isso. Sim, acabou montando aquelas castas, grupo. A miséria é o que é tipo uma visão comunista da coisa, né? Você tem um grupo milionário que comanda o país, políticos milionários, exército, forças armadas, e você tem os pobres que produzem, a classe média que produz, e o pobre lá que é subsidiado pelo governo, que está acontecendo hoje no nosso país. O nosso país está caminhando para isso. Nosso país hoje tem mais de 50 milhões de pessoas que recebem algum benefício do governo federal. Exato. Hoje, só de Bolsa Família, é mais de 21 milhões de pessoas Ah, que mas o recebem. próprio presidiário, hoje mesmo eu vi no Instagram, um cara se dizendo presidiário, estava lá há 3 anos, está para receber o indulto agora, vai sair livre, recebendo R$1.700 por mês. Por mês. Coisa que Acima do salário mínimo, né? um aposentado não ganha isso. Não. Tá? E ele falou, em 3 anos isso aqui, ganhei mais de R$60 mil, eu vou sair daqui tranquilo. Sim. Porque ele ficou esses 3 anos lá, ganhando esse valor, R$1.700 por mês, não teve gastos, porque ele comeu, se vestiu. Sim, são 5 refeições, dependendo do presídio, tudo, 5 certo? refeições diárias. Então, esse dinheiro é um dinheiro limpo, ele sai de lá com mais de R$60 mil. E de onde vem esse dinheiro? Dos nossos impostos. É a mesma coisa, o Bolsa Família, eu não sou contra ajuda humanitária, ajuda aos pobres, às pessoas que realmente precisam, mas tem que ter um caminho, tem que ter uma saída. Você pode pagar 20 milhões de pessoas ao Bolsa Família, mas esses 20 milhões tem que ter uma saída. Tem que ter uma porta de saída disso aí. Não é somente entrar e ficar recebendo, porque o que acontece? Existe uma música até do Luiz Gonzaga que fala que quando você recebe uma esmola de alguém, ou você vicia o cidadão, né, ou transforma ele num preguiçoso. E é o que está acontecendo no Brasil. Hoje a mão de obra para a área mais simples, a área de trabalho que chega a um salário até de R$2.000, R$2.500, está difícil. Isso eu vejo nas empresas, até no ambiente normal do dia a dia. Você precisa de um pedreiro, por exemplo, ou ele te cobra muito caro, ou ele não vai. Ou então você precisa de um ajudante de pedreiro, você não vai conseguir, muita dificuldade. Porque ele recebe ali, não são todos, claro, não podemos generalizar que é em todos, mas a maioria das grandes cidades está tendo esse problema. Porque o cara recebe um Bolsa Família ali, se ele tiver mais um filho, ele chega até R$800 mil receber um Bolsa Família. Ele faz mais 4 dias ali de bico, entendeu? E ganha mais 500 mil reais. E aí ele começa a não querer mais nenhum emprego registrado. Nós 3 temos chácaras. Sim. Como é que está o problema de conseguir gente para trabalhar? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Antigamente nós conseguimos, o pessoal vinha e dizia, precisa cortar, roçar, cortar mato, alguma coisa. Hoje você procura e não encontra ninguém mais. Sim. Sabe, a mão de obra está muito escassa, muita gente não quer trabalhar. Eu tenho muitas considerações já a fazer, como, né? Sim, isso. Não vou querer bancar advogada do diabo também, mas assim, o que eu entendo um pouquinho, a política é uma ciência tão complicada, né? E o que a gente vê é que grande parte da população não tem acesso a esse tipo de coisa. Eu mesmo, quando me perguntam coisas muito específicas sobre política, mandatos, papel de senador, de deputado, de o que pode, o que não pode, a gente que já tem um certo esclarecimento, que tem uma certa cultura, um certo estudo, tem uma certa dificuldade de entender. Imagina aquela população que realmente sequer sabe, né, ler o próprio nome, escrever o próprio nome. Então, a falta de cultura, a falta de conhecimento, ela impacta em todas essas questões, lógico, né? E quanto mais culto, né, mais capacidade de entender. Mas a questão
da corrupção, e aí vamos falar da miséria, né? Que eu acho que é um pouquinho a porta de entrada para a corrupção, a questão da ambição, né? Porque tem dinheiro para fazer lá uma determinada situação para o Nordeste e colocar água lá, né? Mas a ambição de toda a cadeia desse processo, pessoas ambiciosas e que, nossa, mas já que vai vir um dinheiro para o Nordeste, vamos tirar uma partezinha aqui para nós. E aí não põe aquele tanque de água bom, põe um mais ou menos e não sei o que, mas a gente fica com... Então, esses conchavos que existem, né? Nos recursos que quando vão chegar no que tem que fazer, todo mundo já tirou o seu ali, né? Me lembra uma piada que contavam que o cara estava na frente lá da Assembleia Legislativa, vou falar, minha mãe trabalhou muitos anos lá, e aí ele chegou, tinha um cara, um sapateiro lá, né? E ele foi engraxar o sapato, quanto é? O cara falou, R$10, doutor. R$10? Não, mas R$10 tá muito barato. Você cobra 15, eu vou ficar com 5. E aí eu vou mandar as pessoas aqui. Essa é a famosa tem aquela corrupção, piada. em todos e aí os a coisa níveis. vai indo, vai indo, vai indo. Cada um que passava lá fazia o cara aumentar mais o seu preço e queria comer lá depois. No fim, o coitadinho do cara... Ai, nossa, quanto é? R$200? Mas tem um ladrão, hein? Então, assim, a cadeia que existe de corromper o indivíduo que tá ali na miséria, porque uma coisa é você tá bem na tua casa, com a tua geladeira cheia, que você tem o teu salaminho, você tem o teu queijo catupiry pra comer, entendeu? Você tem o teu vinho. E outra coisa é você tá numa casa cheia de boquinha, morta de fome, você não tem um pão, você não tem um leite, você não tem um feijão, aí chega o cara lá, né, os emissários aí, os mandados, fala, olha... Vai ter eleição, nós vamos te ajeitar uma situação, vou te dar aqui uma cesta básica, mas você tem que votar. Então, essa compra do voto da miséria, né, é que é uma coisa complicada, porque você vai dizer que o cara tá errado, ele tá cheio de boquinha lá, cara, tá com fome. Sim, então a miséria encontra brechas. Sim, e o ambicioso vem em cima dessa brecha e quer ganhar em cima. É a exploração da pobreza, eu da vou miséria. fazer o asfalto, mas quanto eu vou ganhar para fazer esse asfalto, né? Sim. Eu vou fazer E outra coisa, a gente tá falando de mão de obra, né? Nos Estados Unidos, você também não achava um pedreiro. Foi um monte de brasileiro lá para ser pedreiro. Foi um monte de gente. Eu trabalhei nos Estados Unidos como doméstica, legalmente, não, mas trabalhei como doméstica lá, né? Sim. E eu fazia faculdade de psicologia aqui, eu era de uma classe média alta aqui no Brasil, e me sujeitei a ser empregada doméstica lá porque eu queria viver o sonho americano, conhecer. Mas o que a gente via muito lá, que eles chamavam de white trash, que era o lixo branco, eram homens, mulheres nas ruas, mendigos, brancos dos olhos azuis, né? Porque aqui a gente liga muito a miséria ao negro, ao racismo, a gente tem o racismo estrutural ainda, né? E que é verdade, né? Os negros são, em sua maioria, têm mais dificuldades com emprego, com uma série de situações. Não vamos entrar nesse tema hoje, né? Mas a gente não pode esquecer que se você pagar, por exemplo, R$250 pro cara vir roçar a tua chácara, ele vem. Mas se pagar 150, você não vai achar mais quem vem. Também tem isso. Então, a valorização desse trabalho, que a gente dava 50, o cara roçava o teu terreno inteiro, não tem mais. Não, hoje mas evoluiu. Né? Hoje a inflação. Mas também a gente não quer remunerar devidamente aquele funcionário que faz um trabalho que você não quer fazer. Porque, nossa, a empregada veio aqui na minha casa, cobrou R$250 para fazer uma faxina. Antigamente era 70. Sim. Né? Mas tudo evolui para esse. O preço evolui, as coisas evoluem, mas nem assim você consegue hoje. Tem essa questão. Nem Vamos assim dizer você consegue. Assim. Hoje até... E tem o outro lado do Bolsa Família, né? Eu como trabalhadora do SUAS, que estive na assistência social, o Bolsa Família, ele é autodeclaratório, né? Então a pessoa vai lá e diz assim, eu moro sozinha, minha casa tem isso aqui. Se às vezes vai uma visita ou não, porque os municípios não têm trabalhador suficiente para fazer a inspeção, né? Então muita gente diz que precisa, sem precisar, pega o Bolsa Família sem precisar. Então é uma política que ela tá defasada também. Se o Bolsa Família atendesse exatamente aquela família que tem o perfil do Bolsa Família, não estaria como está hoje, né? Mas se libera muito Bolsa Família para a família que não precisa, e quem tá ali no Bolsa Família tem a carta na manga também da política. Então, normalmente são cargos comissionados que estão ali como diretor do Bolsa Família, você entendeu? E ele fiscaliza quem ele quer, ele determina, esse aqui vou dar a bolsa, esse aqui não vou dar a bolsa.
questões políticas por trás do Bolsa Família. Então, Dar o Bolsa Família não a quem de direito através de uma análise psicossocial séria, mas através de conchaves e conhecimento. Libera Então, pesquisa aqui, porque já falou lá com o prefeito, já falou com o candidato. Então, mas esses são os mecanismos que precisam ser regrados. Exatamente. Por exemplo, na minha visão, existe país que faz isso. Se o cara tem algum benefício público, ele recebe um benefício público, ele não pode votar. Olha lá. Ele não pode votar. São países que existe esse tipo de coisa. Boa Até pesquisar e colocação. passar. Ele não pode votar. Por quê? Porque aquele cara que deu o benefício para ele é um político. Está vendido pelo Entendeu? governo. Que deu, teoricamente, que quem dá somos nós os Sim. pagadores de impostos. Esse que fornece a verba para que possa ser feito o Bolsa Família, a cesta básica, Vale Gás, etc. Agora, o político usa aquilo ali para angariar votos. Exatamente. Então, uma vez que você recebeu aquilo ali, você não poderia, naquela eleição, votar. Então, os recebedores do Bolsa Família, aí acabaria com essa questão Não de é? você usar o Bolsa Família ou qualquer outro benefício como moeda Como de troca manobra para voto. eleitoral. Para votação. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Uma excelente ideia. É uma coisa que Não sei se funcionaria, mas que a ideia teria é que ter boa. É boa, uma legislação para isso. Né? Perfeito. Então, vamos mudar um pouquinho, não o assunto, né, mas o tema. Vamos falar da responsabilidade do presidente da República e quais as atribuições do presidente, né? Então, sei lá, política econômica, relações internacionais, programas nacionais, forças armadas, indicação de ministros, sanções ou vetos de leis, isso aí tudo é uma coisa que cabe ao presidente da República. O que vocês pensam sobre isso? Você não pode exigir que um presidente ele entenda de tudo. Ele tem que entender de políticas públicas principalmente, isso é inevitável que ele tenha que entender. Ele não precisa entender de economia, ele não precisa entender de saúde, ele não precisa, mas ele tem que saber que as políticas públicas que serão aplicadas para esses temas, ele tem que ter o conhecimento. Por quê? Porque ele vai ter que chamar pessoas para ajudá-lo. São o caso dos ministros. Não adianta você querer nomear um ministro da saúde que ele não tenha o mínimo conhecimento, não seja um cara da área de medicina, que não tenha conhecimento para que ele possa gerir uma pasta dessa. Um amigo, não pode ser assim. Você também não pode criar um ministério para cada coisa. Também não, porque a economia não permite isso, não te dá essa abertura para você gastar o dinheiro dessa forma. Mas você pode escolher pessoas que tenham capacidades, que tenham formação naquele objeto, aquele objetivo que ele vai, a pasta que ele vai gerir. Não Mas pode chamar um cara que não entenda de agricultura para ser ministro. Mas essa é a função do presidente, colocar em cada pasta alguém específico que entenda. E Sim. nem sempre nós vemos isso. Então, isso, Certo? Muitas vezes você vê um cara de uma determinada área atuando em outra, sim. que não é da área dele. Então você pega um engenheiro para colocar na saúde, não vai dar certo. Não. A mesma coisa você colocar um médico para Sim. cuidar da parte de engenharia. Ou colocar um ministro da saúde que colou na prova e que diz que da educação, né? Da educação não, um ministro da economia, por exemplo. Não, um exemplo, que nunca fez economia, não sabe nada de economia, cursou aí 3 meses de economia, de acordo com ele mesmo falou, cursou alguns meses só de economia e ainda colou na prova. Pô, aí não, né? Isso não vai dar certo. Cedo ou tarde a economia vai para o buraco. São absurdos que nós temos visto, né? Infelizmente acontece muito disso. Vou falar com uma criatura leiga novamente, tá? Estou aqui fazendo a política dos leigos, dos menos favorecidos intelectualmente nesses conhecimentos. O que eu esperaria de um presidente da República do meu país, certo? Sim. Primeira coisa, credibilidade, né? Ser uma pessoa de confiança que tenha uma reputação que vai levar o nome do meu país, que vai me representar lá fora, vai falar em nome do meu país para outros países, não é? E
que tenha conhecimento do que ele está fazendo e que tenha, acima de tudo, a questão da liberdade, dele não ser vendido para alguma causa superior aí de elites, de interesses, né? Porque quando há interesses individuais num homem que está lá no poder, ele está cuidando do país para os brasileiros ou para ele próprio e a sua corja? Essa é a grande pergunta que eu faço. O que ele está fazendo lá com o cargo máximo de poder que um país dá para um ser humano ser representado, né, através dessa figura? Eu gostaria que fosse um homem que se vestisse bem, que falasse várias línguas para poder entender o que está acontecendo lá fora, né, que tivesse uma vivência, né, dentro vamos dizer assim, da educação, porque hoje a educação na minha época era uma coisa. Hoje você vê lá dentro das escolas, a sexualidade parece que é o que mais tem, né? São dancinhas, são musiquinhas, são apresentações, são lições ali relacionadas à parte de sexualidade, que na nossa época era até... Nossa Senhora, falava de sexualidade em escola, né? Mas nem por isso ninguém morreu. Nós somos todos aqui adultos bem resolvidos, a nossa geração criou as bases de todo o que as gerações novas vão receber. Se hoje as mulheres votam, se hoje as mulheres fumam em praça pública, foi porque muitas mulheres lá apanharam muito de marido, foram jogadas para as ruas porque não queriam seguir a ordem dos maridos, não podiam votar, não podiam usar calça comprida, queimaram sutiãs, usaram mini saia. E hoje, né, isso é visto, essa permissividade da mulher, de uma forma completamente, vamos dizer assim, deturpada, né? Poder tudo não significa que a gente deve fazer tudo, né? Tem uma música que é famosa, você pode fazer quase tudo, né? Então tem coisas que não convém, que não são bacanas, né? Não é porque pode que você vai fazer. Então hoje a gente vê escolas aí com preocupações, né, que não são a formação da linguística, né? As crianças precisam aprender a ler para poder entender, né? Ler um enunciado num problema, nem entender o que está lendo no problema, não consegue responder o problema, né? Doutor Carlos, só pegando um gancho, que você falou que você queria um presidente que tivesse assim, uma cultura, que falasse várias línguas. Veja bem uma coisa, um cara para ser um delegado, ele precisa ter um estudo, ele precisa ser um advogado, para ser um delegado, prestar concurso, prestar exame. Tá? Agora, para ser presidente não precisa nada disso. Isso que é muito estranho nessa terra. Mas em todos os cargos, né? Mas eu comparo assim, por exemplo, um político, um vereador de uma cidade pequena, ele pode ser uma figura que ele possa contribuir, mas ele tem que entender um pouquinho de sociedade, saber um pouquinho o que o município dele precisa. Aí vamos subir um pouquinho. O prefeito de uma pequena cidade, ele tem que ter um conhecimento. Eu já pediria até uma formação em nível superior, porque ele vai gerir uma cidade. É a mesma coisa que você entrar numa empresa, numa gerência, direto numa gerência, você nunca ter passado por uma gerência. Sim. Você nunca ter formação alguma. Mas a partir de prefeito... E eu comparo o presidente a um piloto, por exemplo, de... Eu concordo com você. A partir de prefeito, a pessoa tem que ter um nível... Nível, pelo menos, superior. A partir de prefeito. Um vereador, ainda se você aceitaria uma pessoa ali, até menos, não pode ser analfabeto, infelizmente. Não, porque ele não entenderia. Na nossa cidade, prefeito, não tinha também uma cultura. Sim. Sabe? Então, eu não vou citar nomes, vocês sabem bem de quem estou falando. Sim. E hoje nós temos um prefeito que tem uma cultura. Vamos pontuar. Nem sempre, só um pouquinho, Tuca. Nem sempre uma pessoa que tem um nível cultural bom pode ser um bom administrador. Sim, isso é fato. Tem também. Isso também. Isso é fato. Não, o fator cultura, ele não é o carro-chefe da situação, não. Um fator cultura é importante para que o cara tenha uma percepção mais alta de vida, de sociedade, de economia, de saber o que está acontecendo com os países do lado de fora. Legal, é importante que ele tenha um nível cultural relativamente bom. Não precisa ser um cara PhD nisso, não. Mas ele tem que ter um nível cultural bom. Ele tem que ser
culturalmente aceitável no ambiente dele. Tem que ter conhecimento do ambiente, pelo menos, que ele vai gerir. Vamos lá, mais uma vez eu vou tomar partido aqui da questão porque uma coisa é cultura e outra coisa é educação formal. Tem muitas pessoas que não têm a educação formal, Sim. né? Mas tem cultura, tem conhecimento, Sim. né? Então, se a gente generalizar, muitas pessoas que às vezes não chegaram a fazer o colegial, mas criaram impérios, né? Sim. Souberam administrar suas vidas, né? E criaram impérios e hoje têm dinheiro. Então, o problema não é a falta do conhecimento. Eu não tenho faculdade, então eu não vou poder me candidatar a vereadora. Não é este o caso. Até porque, senão, todos os cargos ficariam com elites, com pessoas que tiveram mais oportunidade. Então, Sim. você precisa dar a oportunidade da representatividade, se o indivíduo, mas eu acho que ter, assim, condições de entender. Então, uma pequena provinha, como o conselho tutelar, por exemplo. O conselheiro tutelar, ele vai defender os direitos da criança e do adolescente, ok? Então, ele tem que passar por uma provinha formal, que ele tem que conhecer o ECA, ele tem que conhecer basicamente aquele direito que ele vai defender ali. E depois, ele tem a eleição pública. Sim. Não adianta só ele passar na prova, Sim. tirei 10 na prova, mas não fui eleito na minha sociedade, porque a minha sociedade não entendeu que eu mesmo estando capacitada tecnologicamente, vamos dizer assim, teoricamente, e não, talvez, né, a minha sociedade não me viu como uma pessoa que conseguiria garantir o direito das crianças e adolescentes, não votou em mim. Aí é diferente. Sim. Né? Mas você sabe que eles passaram por essa provinha. Sim. Que, por exemplo, às vezes, quando se duvida que o vereador pelo menos sabe ler e escrever, ele tem que ir lá e fazer uma Mas redação. Então, mas não é o né? caso dos cargos políticos. Acho que os cargos políticos, todos eles, deveriam ter esse tipo dessa provinha. Exatamente. Essa minimamente assim as condições. Você entende? Você vai trabalhar tudo bem como legislador. Você sabe o que são leis? Como elas nascem? Qual é a hierarquia dessas leis? Que a lei municipal não pode ferir uma lei estadual, que nunca vai ferir uma lei federal, A né? Constituição. Então, se você não consegue entender isso basicamente, você não está apto para exercer essa função. Talvez né? Não, mas veja bem, uma pessoa para se candidatar a vereador, ele vai passar por uma provinha. Não. Não, sim. Tem. Ele tem que apresentar o mínimo. Teve casos aqui na cidade, há muitos anos atrás, você não estava aqui na cidade, uma pessoa chegou a ter o santinho feito, tudo, pois foi cancelada a candidatura dele. Mas qual por motivo? qual motivo? Porque ele era analfabeto. Bom, analfabeto, sim. Mas mas- você, a partir do momento que você apresenta o diploma de 4 a 7, você não tem que fazer prova nenhuma para ser candidato. Era um pedreiro aqui da região, Né? tá? Bom, os filhos dele daqui, filhos são conhecidos, tem negócios aqui hoje, mas infelizmente ele é um cara que não tinha instrução. Eu, como daqui da região, tenho propriedade aqui há mais tempo, então eu conheci esse pessoal mais antigo daqui. E essa pessoa eu conheci, tive muita amizade com ele. Cheguei aí, casamento de uma filha dele. Né? E ele não tinha essa instrução. A toda questão e do foi analfabetismo reprovado. é Mas uma eu acho que outra a questão situação. do analfabetismo, Porque acho que acaba- a pessoa tem que ler, a pessoa escrever, teria para que poder ler assumir sua função, seu cargo. formulário, um contrato, saber Sim, o ele que tem está que- escrito em determinados locais, e acho que Infelizmente, impede realmente é. de assumir qualquer cargo, em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer cargo público, mesmo sendo eletivo. Mas pena que isso não está em todos os cargos políticos. Não, Você sabe que eu acho que teria que ter acho, na minha prova que visão, não tem? deveria ter uma prova aplicada em nível municipal, estadual, federal. A mesma coisa, por exemplo, para o Supremo Tribunal e os tribunais que Sim. são nomeados hoje, por exemplo. Não deveria ser praticamente ad eterno. O cara entra lá com 50 anos no tribunal e ele vai até os seus 75, se eu não me engano. Exatamente, onde 75 anos. 75 anos. Não, negativo. Deveria ter mandato. Um mandato específico, com 5 anos, por exemplo. O ministro só poderia ficar 5 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já acho
Sabe, Ele 5 deveria- anos. ele E pode ser não poder indicado. ser reeleito. Não, ele pode ser indicado pelo presidente, mas ele vai ficar no mandato o período em que o presidente ficar. O presidente sai, ele sai junto. Igual Cargo de igual um confiança. cargo. É Igual uma um cargo situação político, também. Mas mesma eu coisa. já não concordo essa questão do presidente escolher pelo seguinte, porque você forma. Sim. Um Supremo Tribunal, Não, já que- ele é autônomo Samuel. e ele é independente, vamos dizer assim. É um poder independente. Sim. Então, ele não pode ser nomeado por alguém. Não, eu Um disse poder independente, nomeado quando você pelo nomeia alguém, é Não, terrível. eu disse nomeado porque hoje está assim. Mas Isso, hoje eu é assim. sou da opinião que deveria ter eleições. Eu né? também, Nos 5 Estados anos de Unidos- mandato. Estados Unidos, você vai lá em qualquer condado, o xerife do condado Sim, ele é eleito é pela eleito população. Pela população. Lá a divisão de polícias, por exemplo, é muito interessante, que tem a polícia do bairro, por exemplo. Você tem um bairro grande e tal, você tem uma polícia ali. Ele recebe o poder de polícia e ele é eleito como xerife ali, né? Ele é eleito Exatamente. pelaquela comunidade. E ele vai ser ali o policial daquela comunidade. Claro que tem as polícias federais, que é o caso do FBI Sim. e assim por diante. Mas tem as polícias comunitárias. Aqui no Brasil isso não funciona. Não. Mas sabe o que acontece? funciona. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu fui lá e eu tirei carta. Peguei a drive license americana. No último ano. Hoje em dia, você como turista, você vai com a sua carteira e você tem que Isso, usar a sua é. carteira, tem um período depois você não pode mais usar. Eu tenho a drive license americana. O que acontece? Você vai sair lá com o carro, eu com a minha drive license, morrendo de medo de fazer qualquer coisa, porque um mínimo acidente de trânsito lá, Sim. você sabe as consequências, você sabe o que vai acontecer Sem com você. dúvida. Aqui, teve um acidente de trânsito, o cara tava bêbado, era uma Ferrari do fulano de tal. Será que ele vai ser preso? É Será a que ele questão vai... do poder aquisitivo, Então, né? aí entra uma outra situação. As leis, por mais rígidas que elas sejam, se a pessoa, a população, não tiver certeza de que ela vai ser cumprida, tem pena de morte. Mas tem dia que a cadeira elétrica não tem energia, tem dia que não sei o que não funciona. Mas se você for amigo do fulano, você não vai para cadeira elétrica. Então, o que adianta ter cadeira elétrica? Não, Depende o de- problema é Então, justamente a certeza aplicação da lei. aplicação da lei Nós temos leis maravilhosas. é que nos torna temerosos ao Exatamente. seu cumprimento. É saber que realmente vamos ter que pagar o preço do ato É. Porque ilegal. quando Aqui você no tem- Brasil, dependendo de quem você é e de quem você conhece, Então, é isso que precisa A lei terminar muda, nesse país. né? Esse país Isso- só vai isso que é o evoluir problema. e desenvolver quando essas diferenças que era a minha deixar de ideia. Eu acho que a existir. prova, na verdade, tinha que ter uma prova de caráter e ética. Pra ver se o sujeito passa, tipo um Big Brother, bota os caras lá, aí bota 1000 situações pra ver se o cara vai passar na fila na frente do outro, ficou com fome, vai aceitar suborno pra vender o biscoito dele pro outro. Se ele passar na ética e no caráter, aí, mesmo que não tenha faculdade, grau superior, se não passar ali, pode ser PhD, mestre, doutorado. Se a pessoa não tem caráter, é até pior, né? Quanto mais alto o nível de intelectualidade, inteligência e menos caráter, entra quase na psicopatia, que é quando o sujeito está acima da lei, da ordem, eu vou fazer o que eu quero, o psicopata é assim, né? Vou fazer, vou matar, vou acontecer, vou comer criancinha, porque nada vai acontecer comigo, né? Então, é a questão da aplicação da lei. O cara comete um crime e ele vai para crime de pequena monta, vamos dizer assim. O cara roubou um celular, que hoje é moda no país, e às vezes ele rouba e mata. Ele comete um assassinato ali, roubando aquele celular, né? Um crime hediondo até para roubar um celular. O cara faz isso aí. Aí ele é pego, ele roubou aquele celular, ele vai para uma cadeia não, ele vai para uma audiência de custódia e está solto. Daqui a pouquinho tá lá na rua. Está solto. Então a lei não é aplicada constantemente. Não importa o tipo de roubo. O cara roubou, ele tem que estar preso. Tem que estar preso. Hoje os conservatórios não existem. Os reformatórios hoje não existem praticamente para o menor. E o menor hoje, até os seus 18 anos, ele faz o que ele quiser nesse país, mata quem ele quiser, que ele não vai ser nunca condenado como um crime, porque não é crime, né? Ele na vai para a verdade. Fundação Casa, vai cumprir uma medida socioeducativa, mas vai sair com a fichinha limpa quando der 18 anos. E educado ele não vai ser, não. Não. Sócio-educativa, não. Ele vai ser sócio. Ele vai se associar aos criminosos que já estão lá, esperando ele. Dificilmente você vê algum caso, um menor apreendido, quando ele sai, ele
volta. Ele volta à criminalidade, porque a criminalidade... sempre. A gente vê aí o policial militar de vários estados aí, especialmente em São Paulo, o cara prendeu o cara lá, já tem caso do cara ter prendido aquele mesmo humilhante lá por 20 vezes. Pô, 20 vezes o cara cometendo praticamente os mesmos crimes. Pô, isso tem que ter um fim, não é possível. Então, pessoal, vamos seguir. Eu vou fazer mais uma pergunta, vamos ver Olha qual lá. dos dois. Qual Tá bom o embate hoje, hein, Samuel? qual deve ser a prioridade do próximo presidente? Uma só eu não diria não. Uma só não tem. Mas economia. A economia do país é o que move o país. A saúde, educação. Esses 3 fatores aí são os primordiais para qualquer nação desenvolver. Economia, uma economia sólida, segura, com oportunidades para o empresariado, para o empreendedor, que hoje infelizmente, a visão da política brasileira, principalmente da liderança brasileira, é que o empresário é inimigo. O empresário é inimigo do trabalhador, ao contrário. É o empresário que dá o emprego, que dá o crescimento daquela família. É o cara que é rico, que é empresário, que ele desenvolve. Vamos ver aí um exemplozinho tão simples como o da Havan, dono da Havan. Quantos milhões de pessoas esse sujeito, o careca da Havan lá, por exemplo, ele dá de emprego? Quantas famílias esse cara não alimenta, vamos dizer assim, com as empresas dele? Né? Quantas famílias ele não educa? Então, a economia em primeiro momento. Segundo, a saúde do brasileiro, saneamento básico. Nós não podemos ter um país que tem aí ainda metade da população praticamente sem saneamento básico. Nós somos 200 e poucos, 215, 213 milhões de habitantes, quase 100 milhões de habitantes ainda não tem saneamento básico. Não pode. Isso reflete muito na saúde. Falam-se muito do SUS, mas nós temos uma fila de mais de 5 milhões de pessoas do SUS aí para fazer cirurgia. Que saúde que é essa, então? Há um investimento. E outra coisa, a questão dos impostos. Poxa, nós pagamos aí, em média, 50% do que você ganha em impostos. Você trabalha 5 meses do seu ano só para fornecer dinheiro para o governo. Quando foi que nós decidimos que nós tínhamos que fazer isso? Que nós tínhamos que metade do que o empresário produz, metade do que você produz, você dá para o governo administrar. Onde foi que a gente decidiu isso? Isso está errado. Não, mas não Então, é só isso. E aí vem o terceiro, só para concluir os meus pensamentos com relação a essas 3 coisas: a educação, a saúde e a economia. Aí vem a educação. Como é que está a nossa educação? Os parâmetros da nossa educação. Hoje nós somos lá acima dos centésimos, comparando com alguns países aí, nós somos abaixo até da Etiópia aí com relação à educação. Nada contra os etíopes, mas é um país que teve muitas guerras, muita dificuldade, uma política horrível, muita corrupção também, e que a educação lá é terrível. Agora, aqui no Brasil, um país tão grande, com tanto recurso, e nós temos uma educação, um garoto que sai aí hoje do antigo 2º grau ou do 9º ano, aí entrando no 9º ano, aí ele não sabe formalizar uma oração, uma frase, não sabe quanto que é 6 mais 6, 6 vezes 6, ele não sabe nada, ele está saindo aí com uma educação terrível. Outra coisa também é a questão das universidades, ainda falando da educação. Hoje nós temos universidades federais que não formam mais PhDs, doutores, etc. Não estão formando ativista político. Ativista político, não importa se é de esquerda ou se é de direita, mas não pode. O universitário ele tem que aprender, ele tem que ser formado, é ele que vai dirigir esse país. A maioria, é ele que vai comandar esse país aí, são os jovens que estão nas universidades. E como é que você pode ter formação somente de agentes que vão atrasar o país? Porque o cara que tem uma visão só política, só de um lado, ou visão de ativista, sabe, não vai levar o país a lugar nenhum. Então a economia, hoje são os três parâmetros que um bom governo tem que se preocupar e muito: economia, saúde, educação. Perfeito. Tuca, você quer complementar alguma coisa? Então, a questão dos tributos, né? Eu acho que o primeiro passo seria essa reforma tributária, porque
Somos o país que mais paga imposto, né? E outra coisa, esses impostos não retornam à população como deveria. Que se ainda retornassem, seríamos certamente o primeiro país do mundo. Sem dúvida. Mas como não retorna, né? Não, e é imposto sobre imposto. Sim. E outra coisa, essa questão da máquina pública, o gasto dessa máquina pública, gente, sinceramente, eu fico muito brava de trabalhar e não conseguir ir para a Europa uma vez por ano. E os políticos, mulheres de políticos e filhos de políticos estão todos morando, viajando, passeando para lá porque ganham salários enormes e porque muito dos nossos recursos, dos nossos impostos aí estão sendo, né, desviados para alimentar uma cadeia de gente que vai passear às custas de dinheiro brasileiro, né? Nesse ponto, eu admiro muito, sim, um ex-presidente que ficar por ser militar, e eu sou família de militares, né? Não tem como eu negar a minha genética, né? E que ficava só, né, em lugares, em quartéis e tal, não tinha essa preocupação de fazer turismo com o dinheiro do povo, que é o que a gente vê, né? Pra que ir lá para os Estados Unidos fazer tantas viagens, gente? Nossos problemas estão aqui. Para saber o que está acontecendo lá fora, entra na internet. Hoje em dia está tudo globalizado. Você não precisa ir lá nos Estados Unidos para conhecer um sistema lá que dá certo e vir aplicar aqui. Nem ir na China, nem ir no Japão, nem em lugar nenhum, né? Ir para fora só se realmente for necessário, porque esse dinheiro que vai para fora, se tivesse vindo aqui dentro, um monte de casa tinha ganhado esgoto, água, luz. Mas não, é as bonito da cúpula dos políticos, né? Passeando com o dinheiro público. Então, para mim, imposto e oba-oba com o dinheiro público tem que acabar. Você falou de sobretaxação, de imposto sobre imposto. Eu fui na Áustria, um amigo nosso, a gente foi lá comprar caminhão de bombeiro, lá para o aeroporto de Viracopos, quando eu estava lá na ativa ainda como gerente de segurança. E eu fui explicar para ele. Ele é casado com uma brasileira, então ele fala bem português e tal. Lá numa cidade chamada Linz, na Áustria. É a cidade do Hitler, a cidade que o Hitler nasceu é em Linz. Tem até a casa da família dele ainda lá, em Linz, na Áustria. E a gente conversando um pouquinho sobre como funciona. Você compra um carro no Brasil. Aí você compra um carro no Brasil e o governo cobra 40% do valor desse carro. Aí esse carro vale 100 mil reais. Ele é vendido para você por 100 mil reais. 40 mil foi pago para o governo. Então esse carro para você, ele só vale 60 mil reais, porque 40 foi cobrado de impostos em cima do governo. Então a montadora montou o carro por 60 mil reais, pagou 40 mil por 100 mil reais, pagou 40 mil para o governo. E aí depois você paga um imposto. Quando eu fui explicar para ele sobre o IPVA, ele ficou maluco. Ele falou, não, como é? E você paga o IPVA, 4%, por exemplo, independente do estado, sobre o valor total do veículo, de 100 mil. Não, mas 40 mil o governo já cobrou. Ué, então você paga mais 4% sobre esses 40 mil? Sim, você paga sobre o valor total. E você não paga num ano só, você continua pagando vários anos. Em 10 anos você pagou praticamente, se você for somar esses 4% aí vezes 10, já pagou mais 40% de imposto para o governo, para os governos, que seja estadual ou federal, mas a gente generaliza tudo porque os governos brasileiros, estaduais, eles recebem o dinheiro, mas eles mandam para Brasília, por exemplo, o governo federal. Que é o caso de São Paulo, ou de todos os estados são assim. Que isso é uma desigualdade também terrível. Uma hora a gente vai falar sobre isso daí. Aí, olha só, ele começou a pirar. Ele falou, não é possível. Aí, então, eu tenho licenciamento. Não, aqui licenciamento também a gente tem. Mas eu compro 2 placas, por exemplo. Aí essa placa eu posso pôr em qualquer carro que eu quiser. O cara falou assim, não, lá não. Você tem uma placa de carro, você compra aquele carro, já vem com aquela placa, você licencia, põe aquela placa é eterna. Você paga todo ano o licenciamento. Não, eu pago aqui, eu compro a placa, eu pago uma taxazinha de não sei quantos euros, né, que era lá em Nice, e eu tenho para sempre essas placas, eu posso pôr em qualquer carro. Mas você, não sei se você lembra, antigamente era assim, você comprava um carro, você tinha a tua placa, você vendia o carro, você tirava a placa, vendia o carro sem a placa. E parece-me que está tendo alguma coisa lá no Congresso de mudança sobre isso. Teria que ser. Eles querem fazer isso novamente. Então, você, a hora que você vender o carro, aquela placa é sua. Mas isso já existiu aqui no Brasil? Existiu, fora? Como eu tenho um pouco mais de idade que vocês. É verdade, mas não é tanto não. Eu cheguei a pegar essa época. Essa questão, você comprava as placas também? Os Estados Unidos é assim, Bom, né? Você comprava a placa. Vários estados americanos é assim. Você comprava a placa, comprava o carro, colocava a tua placa. Ou então você... era assim, veja bem, eu era bem garoto nessa época. Eu mesmo, particularmente, quando eu comprei, quando eu ganhei meu primeiro carro, já veio com a placa, vendi, foi embora com a placa, não
Mas eu lembro antes disso, antes dos meus 18 anos, né? Quando eu tinha aí 10, 12 anos de idade, era dessa forma. Eu lembro. Isso Você mudou. vendia o carro e segurava a placa. Exatamente. A placa era sua. Sim. Então não tinha essa coisa que hoje tem aí, a turma pode clonar uma placa, você vende um carro, o cara fica rodando e a placa está em seu nome e ele cometendo infrações e você pagando. Então acaba isso. Outra coisa também que ele ficou muito assim, confuso foi a questão dos impostos sobre imóveis. Porque eu falei para ele, quando você compra um imóvel, você constrói, você paga até INSS, que é o seguro social, vamos dizer assim, você paga. Aí ele falou, não, aqui a gente tem impostos também sobre construção e tal, mas é coisa assim, você paga uma única vez. Não, falei, lá tem o IPTU, que é o imposto sobre o imóvel todo ano. Todo ano. E não é barato. E outra coisa, ele é variável, depende do estado. Não é um imposto federal, mas cada município tem o seu valor a ser cobrado do seu imóvel. Todo ano. Então você paga sobre o imóvel que você comprou, todo ano você paga um valor e não é pouco, não. Não, se você faz uma doação desse imóvel para um filho, você paga imposto. Hoje está assim também. Quando você morre, Paga imposto. paga imposto. Inventário, você tem que fazer inventário. Não só o inventário. Tem o imposto de morte. Imposto de morte, sobre a morte. É um absurdo. ITBA, É, tem um monte de impostos. O governo precisa de dinheiro para gastar, né, gente? Não, é um absurdo. Olha só, uma coisa que a gente está falando de eleições de 2026, e aí a gente pensa agora, começa a corrida pelos cargos e tal, né? Mas, poxa vida, por quê, né, gente? Olha só, olha os valores, olha. Somando, hein? Apenas salário mais teto de verba de gabinete. As contas Isso aqui pra pelo qual chat cargo? GPT, deputado. Deputado Federal. estadual ou federal? Federal. É dinheiro. Sim, é o salário. R$46.060,19 por mês. Sim. Mais 165.806, que vai dar 212.172,26 por mês. Isso não inclui cota parlamentar, eventual auxílio moradia, despesa de saúde, viagens oficiais e outros custos institucionais. Mas atenção, o correto não é dizer que o deputado ganha 212 mil por mês. Ele ganha 46 mil por mês. Agora eu te pergunto. Não, e a verba de Por gabinete? 46 mil por mês, tu ainda precisa auxílio moradia e plano de saúde? Não dá para tu pagar o teu plano de saúde? Não, e tem a verba de gabinete para Não você dá fazer pra você contratações. Quer dizer, então, por Mas isso... Quantos vivem com salário aí de salário mínimo, 2 salários mínimos? Não tem mais nada além disso. Ó, Então, eles têm que salário do sustentar a família. deputado, 46 mil. Verba de gabinete, até 165 mil quebrado. Sim. Auxílio moradia, 4.200. O que ganha? Só de auxílio moradia sustentava famílias aqui. Cota parlamentar, SEAP, varia conforme estado e despesas. Apartamento funcional, que muitos não querem morar. Uns puta apartamento que eu conheci. Morei em Brasília, conheci de vários Aí apartamentos. é deputado estadual. Porque, Né? Estadual. Né? Saúde, assistência médica, odontológica, conforme as regras da Câmara, né? Então, e verba pode pagar ainda 25 secretários parlamentares que trabalham para o teu mandato em Brasília ou nos estados, portanto, 165 mil não é salário de deputado. Agora, quanta gente assim, fora do padrão não vai esses dinheiros? Você acha que tá tudo pagando certinho? Será que essa prestação de contas pro povo bate? Você ia ficar feliz de saber que você paga 160 mil reais para um funcionário enquanto você tá morrendo de fome? Não. Então, isso que dói no Brasil, né? A reforma política não poderia ter um necessária teto para esses deputados e senadores e até o presidente da República? Não, mas se você... Porque acima desse valor mas o é teto... imoral. Não, mas o teto Os tem. O teto magistrados- tem. mas É o isso teto aí, não, mas mas ninguém não segue. Os magistrados têm verba pro terno. É. Né? Perigoso. Ah, gente, quem fez isso daí? Me fala que eu vou, Auxílio toga. Auxílio toga. Não, é brincadeira. Não, no caso do Supremo Tribunal tem um funcionário, não sei se ainda está. Vamos nos candidatar a que ele é deputado funcionário estadual. que ele é o cara que puxa a cadeira pro juiz e bota a toga, bota em Exatamente, cima é o dele. Vale Toga. Um funcionário para fazer isso. Sim. Você viu até pouco tempo atrás, até que o Senado aí acabou embargando e tal.
o cardápio que eles estavam pedindo, com vinhos premiados, lagostas, vinhos caríssimos, premiados, lagosta. Isso é o cardápio de alimentação num país gente, para, que passa gente passando fome. Enquanto o pobre, mal e porcamente, consegue comer um arroz e feijão. Aí que eu falo, o eleitor é o culpado de tudo. Infelizmente, gente, o eleitor é o culpado, porque somos nós que pusemos ele lá. Mas Sim, porque o por eleitor, que nós estamos... infelizmente, não sabe votar. Né? É por isso Por que a quê? gente está fazendo esse bate-papo aqui, é para mostrar para você, para dizer para você qual é a importância do seu voto consciente. Analise seu candidato, veja o que você vai fazer, para quem você vai dar o seu voto. Jamais pense em alguma coisa em troca do seu voto. Não. É de colocar pessoas lá responsáveis e, acima de tudo, honestos. Então, a importância do seu voto. E antes de quando vier um deputado aqui pro município, você fica lá, quase dá um autógrafo. Lembra que tu tá pagando cento e não sei quantos mil pro cara tá ali vindo falar. E às vezes nem se dá o trabalho de tirar uma foto com você, porque tá muito ocupado, tem que ir pro outro município, porque tem que ir pro outro, sabe? E a gente fica bajulando, paparicando e achando lindo deputados estaduais e federais vindo fazer campanha. Por esse salário eu andava o Brasil inteirinho a pé, rapaz. Eu não sou fã. Eu fazia de volta ao Brasil a pé nenhum, para ganhar um salário desse. mas eu sou fã das boas ideias. Fã de político algum. Mas sou fã daquele cara que tem as boas ideias e que é honesto. Já que você tá Aí lá, sim. faça bem feito, faça bonito, ganhando Faça bem. porque você tá ganhando Vocês bem. estão ganhando muito bem. O brasileiro está pagando muito bem os seus políticos. Então, por favor, gente, trabalhem pelo Brasil e não contra o nosso povo, porque tá difícil, né? Tá muito difícil. Então vamos continuar aqui. Vamos mudar um pouquinho agora para os governadores. Vamos lá. Tá? Vamos ver o que... Bom, governador, a área de atuação deles é controlar o que é polícia militar, polícia civil, os hospitais estaduais, né, que está um caos, as rodovias estaduais que estão privatizadas, quer dizer, eles não cuidam. Quem cuida somos nós que pagamos, né? Além daquilo que você falou, do carro, a gente paga imposto. E além disso, pagamos ainda o pedágio, né? Sim. As universidades estaduais e a infraestrutura toda estadual, que é tudo coisa que corresponde ao quê? Ao governador, Sim. né? O governador ele tem que gerir o Estado, né? Hoje nós temos aí umas diferenças muito gritantes entre um Estado e outro da Federação. Tem um Estado lá do Nordeste com dificuldades terríveis, sem saneamento, aqueles ribeirinhos que moram mesmo no Pará, na região amazônica ali, é terrível. São cidadãos considerados como cidadãos de segunda classe, porque não é possível, eles classificam, porque você não leva saneamento. Há quanto tempo existe o governo do estado do Amazonas, por exemplo? Desde que foi criado o estado do Amazonas. Há quanto tempo existem os governos de cada um dos estados brasileiros? E aí nós vemos essas dificuldades, falta de saneamento, a miséria, a pobreza. E ainda vem um sujeito dizer que eu acabei com a miséria no país. Não acabou. Muito pelo contrário, ampliou a miséria no país. Exato. Então vamos lá. Eu acho que cada um deve analisar bem o que falta no Estado. Cada um de vocês que está nos assistindo, pense bem o que está faltando no seu Estado e veja se esse governador atual fez com que isso terminasse. Ou melhorasse, né? Ou melhorasse. E aí você vai escolher em quem você vota. Se no mesmo, se ele for reeleito, né? tiver condições de ser reeleito, ou no próximo. E ainda tem também a segurança, que é uma coisa que nesse país está terrível. Então temos que cuidar bem disso, que quem cuida da segurança do Estado é o governador. Claro que temos por trás também a federal, mas a maior função da polícia estadual é do governador. Então pense bem antes de votar, né, Samuel? Sim, sem dúvida. Você sabe uma coisa, esse modelo da economia do Brasil, eu acho um modelo totalmente errado, porque nós temos várias diferenças entre um estado e outro. Mas as arrecadações, por exemplo, só em tributos federais, São Paulo, vamos dar um exemplo de São Paulo, que é onde a gente está, e é o maior produtor, o maior estado, vamos dizer assim, em produtividade do Brasil. São Paulo manda quase 1 trilhão para Brasília por ano.
São Paulo manda quase 1 trilhão de reais para Brasília todo ano, de impostos federais arrecadados aqui no nosso estado. Desse trilhão, você sabe quanto que volta para os benefícios do estado, para o estado construir estradas, educação, saúde? Sabe quanto que volta? A cada 100 reais que São Paulo manda para Brasília, volta 10 reais. 10 reais. Isso acontece. Isso é um incentivo à falta de produtividade. Por exemplo, tem um estado menor, pequeno, vamos lá, o Piauí, de repente que o estado arrecade o suficiente para se manter. Isso é o suficiente. É pequeno, é um estado pequeno, mas ao mesmo tempo produz pouco, não é o suficiente para se manter na realidade. Então depende do dinheiro de São Paulo, que é encaminhado por Brasília para esse estado. Então eu acho que essa economia dessa forma, assim, mais Brasílias e menos Brasil, é que um outro presidente anterior aí falava ao contrário, né? Menos Brasília e mais Brasil. Eu acho que é o certo. O que você produz no seu estado deveria ficar no seu estado. E os outros estados produzam mais, desenvolvam mais, ponham melhores políticos lá para que o estado também desenvolva bem. Hoje isso não existe. Não, infelizmente não. Hoje você arrecada, manda para Brasília e Brasília que diz quanto que vai mandar de volta para você. Está errado isso daí. Está errado. São Paulo é o estado que mais produz e é o que menos recebe de volta. Exatamente. A cada 100 reais, 10 volta. Certo? Então eles querem ajudar outros estados, assim como o Nordeste. Mas o Nordeste é aquela velha história. Dinheiro vai, mas nada acontece. O problema é e tem um potencial, né? Nós temos um potencial do Nordeste gigantesco. Sim. Nós temos um potencial de pesca, turismo. A economia nordestina poderia estar lá em cima, superar até São Paulo. Sim. Porque nós temos recursos no Nordeste, petróleo. Petróleo é maioria no Nordeste. Só o turismo lá no Nordeste movimenta muita coisa. Sim. Tanto que estrangeiros estão construindo resorts. Eu conheço pessoas da Itália que têm propriedade no Nordeste para construir resort, uma área assim de praia enorme. O turismo é maravilhoso. O turismo do nordestino é maravilhoso. Os estados nordestinos são lindos, são maravilhosos. E o governo, não sei, não faz aquilo crescer. Mas a ideia é essa mesmo, é manter a pobreza. Está crescendo pela população que está investindo, porque o governo não investe. Não. Eles sugam. O nordestino hoje ele é explorado, desde sempre ele foi muito explorado. E são os estados lindos, maravilhosos, um povo maravilhoso. O povo nordestino é fantástico. Agora, os políticos nordestinos, desculpa, a maioria deles são os piores de todos. Então tá bom. Pessoal, eu acho que estamos aí com um pouco mais de 1 hora. Boa. Né? Foi um bom bate-papo. Legal. Só lembrando aí a vocês que vão votar ainda, né? Esse ano vocês vão votar em 2 candidatos para o Senado. Tá? Os 2 mais votados de cada estado serão eleitos. Então pense bem em quem você vai votar, além do presidente, do governador e dos deputados. Sim. Tá bom? Pense muito, pense no que está acontecendo no país. Se o que está acontecendo no país te agrada, dê continuidade. Se não agrada, mude. Você tem o poder de colocar quem você quiser lá em cima, porque esse cara vai dirigir a sua vida. Ele é o que vai dizer a escola que seu filho vai ter, a educação que ele vai ter, entendeu? A economia como vai estar, o quanto você vai ganhar por mês, quais as oportunidades que vai aparecer para você, é o político que você colocou lá, é que vai fazer tudo isso aí na sua vida. Isso, e vote com bastante consciência, tá? Eu quero agradecer ao Samuel Samuca pela presença aqui, nosso colaborador aqui também, né? Junto com a Tuca Bustamante, eu, Nino Ávila, aqui 3 no ar. 3 no ar. E eu queria dar um destaque para a questão das mulheres na política agora em 2026. É importantíssimo. Né? No momento onde a gente tem aí, né, tanta violência contra a mulher, está se falando tanto do feminicídio e outras situações do gênero, as mulheres são a maioria do eleitorado e infelizmente apesar de 53% de eleitorado brasileiro ser mulher, nós ocupamos menos de 20% dos cargos. Então, essa questão das mulheres
participarem, né? Terem Sim, coragem sem dúvida. e buscarem também na área da política, né? Já que as mulheres têm se desenvolvido em tantas áreas, né? Também abraçar essa causa e não deixar, né? Para Sim. que outras pessoas busquem os direitos das mulheres. Nós, mulheres, precisamos defender os nossos direitos, por isso se envolvam com política, sim. Pensem muito antes de votar. Escolham o voto aí com a razão, né? Não só com o coração. Sim, escolham os melhores. Perfeito. Sexo é o menos importante. Importante, escolha o caráter. Aquele que é um desenvolvedor, que é um trabalhador, que honra o salário alto que normalmente ganham, entendeu? E seja honesto. Perfeito. E ajude o canal. Se gostou, dê o seu like, tá bom? Toque no sininho aí que você vai receber sempre novas postagens que vamos fazer. Agradeço a todos vocês. Samuel, Tuca, querem mais alguma coisinha? Não, tamo Terminamos junto. aqui? E até o próximo. Ok, até a próxima. Obrigado a todos vocês. Obrigada, gente.